Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração, tenho uma empresa de consultoria na área empresarial. Toda a minha trajetória profissional foi prestando serviços para grandes empresas do Brasil e do exterior na área de planejamento estratégico, implantação de projetos, enfim, foi aí que eu construí a minha carreira. E isso acabou me ajudando muito quando eu decidi, em 2006, investir na Bolsa de Valores. São 14 anos enquanto investidor e essa minha visão do mundo corporativo acabou contribuindo muito para a minha capacidade de análise das empresas, dos seus planejamentos, das suas tendências e assim escolher bons investimentos para mim e performar bem na Bolsa de Valores. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas eu criei o canal Viver de Renda com o intuito de compartilhar com vocês as minhas experiências, porque eu acredito que as minhas histórias, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, poderão ajudar você a refletir, montar as suas estratégias e assim alcançar melhores resultados na Bolsa de Valores. Dia de quarta e dia de sexta, como nós já sabemos, é nosso tradicional café com ações. Um brinde de saúde para vocês. Estamos ainda na Colômbia falando sobre os cafés colombianos, que são como se fosse uma Ferrari no mundo dos cafés, são muito conceituados. E vou falar hoje sobre uma coisa interessante que aconteceu na Colômbia, que muitas vezes eu fico me perguntando porque o Brasil não faz algo parecido, né? A Colômbia ela produz quase que exclusivamente o café arábica, 100% da produção colombiana é de café arábica, que é o café de qualidade, é o café chamado especial. Mas nem todo mundo sabe que foi principalmente o apoio do governo da Colômbia que fez com que esse café ganhasse proporções de relevância no mundo inteiro. Porque o governo se organizou e desde a metade do século passado ele reconheceu o potencial econômico das lavouras de café, da sua indústria e elegeu o produto como parte da identidade nacional do país. Criou um órgão nacional para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, que foi a Federação Colombiana de Produtores, e a partir daí elaborou uma campanha de marketing muito agressiva que entrou para a história, divulgando a marca Juan Valdez. Entendeu? Essa marca que foi criada pelo governo. A campanha iniciou-se em 1959, reuniu 22 regiões produtoras de café e personificou o produtor de café colombiano, um camponês que ama e vive do café, cuidando dos seus grãos como se cultivasse um tesouro. A marca Juan Valdez estabeleceu um padrão de atuação comercial com foco no mercado premium, criando uma percepção de altíssima qualidade nos grandes mercados consumidores, por meio dessa divulgação e da abertura de cafeterias e e-commerces próprios. Além do marketing assertivo, e que é sucesso há 6 décadas, o governo e a Federação Colombiana de Produtores de Café continuam trabalhando, dando continuidade a inúmeros projetos regionais que visam não apenas a geração de lucro, mas também a pesquisa, o treinamento, a proteção ambiental e o desenvolvimento comunitário que contribui positivamente para 500 mil de cafeicultores da Colômbia. A Unesco reconheceu a região cafeeira colombiana como patrimônio da humanidade, descrevendo-a como um exemplo excepcional de uma paisagem cultural sustentável e produtiva. E aí eu fico me perguntando, o governo brasileiro, por que não segue essas boas práticas? Né? Existem boas práticas, no mundo empresarial a gente aprende isso, existem boas práticas nas empresas. A gente precisa copiar essas boas práticas e aperfeiçoá-las. É assim que funciona no mundo corporativo. Os governos deveriam fazer a mesma coisa, identificar as boas práticas e reproduzi-las, aperfeiçoando a sua realidade. Então, o café, que já é um produto tão destacado dentro do país, do Brasil, precisava ter um trabalho mais forte com apoio do governo, Ministério da Agricultura, para fazer algo semelhante ao que foi feito na Colômbia. A mesma coisa os vinhos, que a região gaúcha, né, o Vale dos Vinhedos, produz vinhos excelentes e, infelizmente, não existe um trabalho governamental articulado para fazer com que esse vinho brasileiro possa ganhar uma dimensão internacional. Então está na hora dos nossos políticos, né, das nossas lideranças, começarem a ver esses exemplos
como esse da Colômbia, com relação ao café, a marca Juan Valdez, que eles apoiaram, e fazer algo semelhante no Brasil, né? Fica aí a dica e quem quiser pode encontrar o café Juan Valdez aqui no Brasil. Há vários sites que vendem essa marca. Se procurar, e vocês depois me digam o que acharam do café. Muito bem. O Café com Ações ele faz um giro de notícias. Esse é o meu intuito quando eu criei essa ideia, esse projeto. Eu procuro pensar informações relevantes, úteis para o meu, vamos dizer assim, para o meu olhar enquanto investidor. Eu estou compartilhando com vocês aqui como eu seleciono essas matérias, essas informações, o que eu acho que seja relevante, aí eu compartilho isso com vocês para vocês verem o meu modus operandi, porque há muito ruído na internet, há muita informação desencontrada, muita informação irrelevante, inútil, que não serve para absolutamente nada, é só ruído. Então a gente precisa ser seletivo e buscar informações que façam algum sentido para as nossas estratégias enquanto investidores. E é isso que eu procuro fazer diariamente. A informação que eu abro aqui o Café com Ações de hoje é que na terça-feira, dia 8, o Reino Unido iniciou finalmente a vacinação. Podemos dizer, sim, temos vacina. A vacina contra o Covid, tão aguardada, finalmente temos uma vacina, a vacina da Pfizer, e da BioNTech, que é uma empresa alemã. Então eles já anunciaram, começaram no dia 8 o cronograma de vacinação, e a primeira vacina foi aplicada a uma senhora chamada Margaret Keenan, de 90 anos. Vai completar na semana que vem 91 anos. E ela fez questão de ser a primeira e deu entrevista dizendo que se sentia uma pessoa privilegiada por ser a primeira pessoa no mundo a tomar uma vacina contra a Covid. E ela, embora a Rússia já esteja fazendo a vacinação, né? Mas é porque na Europa foi a primeira pessoa da comunidade europeia a receber a vacina. Então ela estava muito emocionada e ela disse: é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que eu posso finalmente planejar passar um tempo com a minha família e com os meus amigos no ano novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano. É uma notícia fantástica e não tenha dúvida que outras vacinas estão vindo e outras notícias estarão acontecendo e isso vai ajudar na alta da Bolsa nas próximas semanas. Não tenham dúvidas quanto a isso. Isso vai acontecer. Então é muito importante essa notícia do Reino Unido. E na sequência disso, a outra notícia também, tanto anterior como essa, extraídas do estado de São Paulo, a Europa se prepara para o processo de vacinação em massa. Os países adotam calendários distintos e optam por vacinas de laboratórios diferentes, muitas vezes complementares. No entanto, o objetivo de imunizar grande parte da população em janeiro é o objetivo comum do continente. Então, eles estão focando para uma grande campanha de vacinação em janeiro. Eles estão preparando os calendários. O Reino Unido já está na frente, obviamente, mas depois disso já tem aí uma articulação de Itália, França, Espanha, República Tcheca, Alemanha e Bélgica, que estão entre os países mais afetados pelo Covid esse ano, que já causou a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo e 67 milhões de infecções, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E todos estão trabalhando para superar os desafios logísticos e, de alguma forma, por fim a pandemia e voltar à normalidade. É o que o mundo espera, é o que os mercados e as economias mundiais esperam. Então, a Europa se organizando para em janeiro começar uma vacinação em massa. Enquanto ainda não tem vacina, a Itália anunciou no dia 3 de dezembro, notícia também do estado de São Paulo, a proibição das viagens durante o Natal e o Réveillon, para conter a nova onda de Covid na Itália. O governo italiano proibiu as viagens de Natal no Réveillon para conter a nova onda de Covid, num decreto publicado no dia 3, quinta-feira. A restrição passou a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro. Com isso, a Itália se torna o primeiro país da Europa a anunciar uma proibição de deslocamento durante o recesso do fim de ano. A Espanha e o Reino Unido já haviam apresentado mais cedo algumas recomendações de restrições com relação a essas festas de fim de ano. Então veja que eles estão preocupados diante do aumento de casos lá dessa segunda onda.
Uma outra notícia importante, essa saiu do jornal The Washington Post. Os Estados Unidos confirmam a eficácia e a segurança da vacina da Pfizer. Então, o departamento lá que cuida desse assunto, que é o FDA, que é a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, e eles confirmaram que é segura e eficaz a vacina da Pfizer e da BioNTech, e que eles estão já providenciando a autorização para que também se inicie a vacinação nos Estados Unidos. Então, isso também é uma notícia importante, diante inclusive dos números que são alarmantes nos Estados Unidos de segunda onda de Covid. Os Estados Unidos já anunciaram que eles estão com um cronograma ambicioso do governo Trump, que prevê que os idosos já serão vacinados agora em dezembro. O governo informou que um cronograma muito ambicioso será feito, implementado, para que a primeira vacina contra o coronavírus possa já estar sendo aplicada na população dos idosos. Em alguns estados, cerca de 40% dos mortos são pessoas de uma certa idade. Então, os Estados Unidos estão dando prioridade ao programa de vacinação agora no mês de dezembro. A autorização está para sair, não saiu ainda, mas está para sair. Outra notícia sobre vacina. Por que eu estou falando de vacina? Porque tudo isso vai impactar no movimento das economias do mundo inteiro e vai impactar no movimento das ações. Por isso me interessa o assunto, fora a questão humanitária, né? De que isso é uma segurança para a humanidade, ter a vacina, né? E isso também repercute no econômico. As economias, elas só vão conseguir se recuperar e andar para frente com o fim da pandemia. Não tem outro jeito, porque o mundo todo, se necessário fosse, e não tivesse as vacinas, iria para um novo lockdown. E aí a gente ia mergulhar de novo numa grande crise, né? Mas graças a Deus isso não vai acontecer, porque a gente já está aí com várias vacinas na reta final de aprovação. Outra vacina que saiu notícia foi a vacina da AstraZeneca, que mostrou eficácia em meio a muitas dúvidas que existiam. É a vacina da Universidade de Oxford, né? Em parceria com a AstraZeneca. E os resultados que eles estão apresentando são positivos. O relatório lança mais luzes sobre os pontos fortes e fracos da vacina após semanas de confusão em torno da fase final do ensaio. Ainda deixa algumas perguntas com relação ao seu potencial, mas essas perguntas deverão estar sendo respondidas, tendo algumas informações nas próximas semanas. Mas, de qualquer sorte, eles já consideram que há um resultado muito positivo também com relação à vacina da AstraZeneca. Bom, nesse giro de notícias, temos que chamar atenção para uma notícia que saiu também no Wall Street Journal, que as exportações chinesas deram um salto de 21,1% no mês de novembro, superando todas as expectativas, né, dos analistas econômicos. O Wall Street Journal tinha ouvido vários analistas nessa área de economia internacional e todos estavam precificando aí uma alta de 12% nas exportações da China. E, na verdade, cresceu 21,1%. Olha, foi um número muito forte e esse crescimento tem a ver com a demanda de outros países por produtos chineses, né? Então, esses números mostram uma retomada das economias do mundo inteiro. Isso é muito positivo, uma retomada em V, né? E um dado que eu outro dia vi numa matéria da Bloomberg é que nós já recuperamos mais de 2/3 da queda provocada nas economias mundiais por conta do coronavírus. Então veja que a recuperação está sendo muito rápida. Para algumas pessoas que em março, abril, maio estavam dizendo que a crise provocada pela Covid era mais grave do que a crise de 2008, eu estava meio reticente com essa afirmação, eu não acreditava que fosse, tinha dúvidas, agora eu já não tenho mais. De fato, não é uma crise mais profunda do que a de 2008. Estamos nos recuperando muito mais rápido, né? Muito provavelmente estaremos aí no primeiro quadrimestre de 2021 já tendo superado todas as quedas que aconteceram aí no mundo por conta da pandemia.
A, a, vale dizer que essa retomada está sendo tão forte que pegou desprevenido algumas indústrias aqui pelo Brasil. Vamos falar sobre isso agora. Uma matéria que saiu na Agência Estado, no dia 8 de dezembro, falando sobre o seguinte: risco de paralisação de fábricas de veículo por falta de insumos é muito alto, diz a Anfávia. Essa matéria dizendo que está existindo falta de peças nas linhas de montagens. Essa é a declaração da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e alertou para o risco imediato de paralisação das fábricas de veículos. Segundo eles, segundo os representantes das montadoras, existe a possibilidade das linhas entrarem já essa semana numa redução de atividade por conta já do fim do ano, né? Então o risco de paralisação é muito alto agora para dezembro. Talvez já essa semana comece a ser reduzidas as atividades, afirmou Luiz Carlos Moreira, o presidente da Anfávia, que considerou a situação atual como preocupante. É um risco imediato, não é teórico, acrescentou o dirigente. Então veja, no início do ano, por conta da pandemia, muitas empresas pisaram forte no freio com o medo da pandemia, né? E o medo é um péssimo conselheiro, mas muitas vezes as pessoas movem-se pelo medo. Então o pânico instaurou-se, pisaram no freio e as empresas praticamente pararam nos primeiros meses aí, né? Março, abril, maio, uma queda de produção gigantesca. E agora a retomada veio muito mais forte do que o esperado aqui no Brasil. O ministro Paulo Guedes dizia que a gente ia subir em V, ia ter recuperação em V, mas muita gente não acreditava. E aí o resultado é esse. Quer dizer, agora tem uma retomada forte, muita demanda, só que não tem produto para entregar. Isso a gente está vendo agora no setor automotivo. Se fala já na produção de cerveja também comprometida para o verão de 2021. Vai faltar cerveja. Produtores de sucos de uva no Vale dos Vinhedos, né, também já estão dizendo que não tem garrafa para colocar os sucos de uva. Imagine vocês. E por aí vai, está faltando papelão, está faltando uma série de itens na cadeia produtiva aí de diversas indústrias, e isso vai impactar essa demanda. E isso também inflaciona os produtos, né? Porque é a lei da oferta e da procura. Vai faltar produto, sobe os preços em função do aumento de demanda versus redução de oferta, né? Então estejam atentos aí para essas altas que podem acontecer aí no primeiro trimestre de 2021 e que já estão acontecendo, na verdade, desde outubro de 2020, né? Então essa é uma notícia também importante para a gente estar no nosso radar. Uma notícia da BBC News: após fuga de capital estrangeiro desde 2015, né, o Brasil registra um novo fluxo ao país de investidores estrangeiros, mas o país não está entre as primeiras opções dos investidores, destacou a BBC News. Há um registro, né, no mês de novembro de entrada de capital estrangeiro de 30 bilhões, foi o maior volume em 2 décadas, mas o Brasil, enquanto outros mercados emergentes também assistiram a esse movimento, mas além disso, o Brasil não é considerado a opção principal, vamos dizer assim, a preferencial dos investidores estrangeiros. O mercado financeiro brasileiro voltou a atrair capital estrangeiro, mas ele está ainda no fim da fila quando comparado com outras economias emergentes. A pedido da BBC News, o economista do Institute of International Finance, que reúne 450 bancos e fundos de investimentos de 70 países, Jonathan Furton, analisou os dados de investimento em portfólio e verificou que o país está longe das prioridades dos investidores entre as 28 economias emergentes acompanhadas pela instituição. O Brasil está no último terço da fila com relação aos países da América Latina. Portanto, a gente ainda tem um dever de casa a fazer. O que está atrapalhando o Brasil é a questão política, né? A questão política está atrapalhando o Brasil. A gente está precisando
de alguma forma, respeitar o teto dos gastos públicos, aprovar reformas estruturantes, tocar o programa de privatização, dar autonomia ao Banco Central, uma série de ações que estão empatadas aí ao longo desse ano, que o Congresso Nacional praticamente não trabalhou e as coisas estão paralisadas. Tá? Então esse foi o nosso giro de notícias de quarta-feira. Eu espero que isso tenha sido útil para você. Desejo a todos uma ótima tarde e nos acompanhe no canal, no Viver de Renda. Temos tido vários vídeos ao longo desses últimos dias. Estamos falando sobre Circuit Breaker, sobre a questão do emocional, como é importante o controle emocional para o investidor. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo útil para vocês de coração. A minha expectativa é que o canal possa ter uma utilidade prática para vocês enquanto investidores. Ok? Uma ótima tarde a todos e nos vemos no vídeo amanhã.